Fala aí, apresentador. Sempre ouço dizer que a história é escrita por quem venceu ou por quem tem mais poder. Mas como nós, pessoas comuns, conseguimos separar o que é verdade do que é versão ou invenção? Tem um jeito simples de saber o que realmente aconteceu no passado? Bom dia! O Brasil já foi império, já foi república, passou por governos de todos os tipos e ideias. Para nós que trabalhamos duro e o que realmente mudou na vida do povo comum nesses séculos? Ou muita coisa continua igual, só mudamos o nome do cargo ou da lei? Você já comparou Atenas antiga com nossa região? Lá, a democracia valia só para uma pequena parte da população. Hoje, todo mundo tem direito ao voto. Mas por que muita gente sente que não tem voz nem influência em nada? O que ainda falta para a democracia funcionar de verdade? Essas são apenas algumas perguntas que você vai ouvir no Na Minha Opinião podcast de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, ouvinte de extrema qualidade e bom gosto. Você está ouvindo o Na Minha Opinião podcast e você pode mandar perguntas para este número que está na tela, 429-9146-4547, e também para o e-mail que está aí, para o e-mail cbsilivan@hotmail.com. Vai ser um prazer e uma satisfação muito grande responder às suas perguntas. E você pode ver que também as perguntas que estão aqui neste podcast, elas têm número. Se você só estiver ouvindo, eu vou falar o número para você. A próxima pergunta é a pergunta 06 do podcast. E se você tiver opinião sobre a pergunta em si, pode mandar uma resposta. É só você falar o número da pergunta, o número do podcast, que eu terei o maior prazer em colocar aqui no programa sempre que possível. Vamos lá para a pergunta 06 do José Carlos de Campinas, São Paulo. Fala aí, apresentador. Sempre que eu ouço dizer que a história é escrita por quem venceu ou por quem tem mais poder. Mas como nós, pessoas comuns, conseguimos separar o que é verdade do que é versão ou invenção? Tem um jeito simples de saber o que realmente aconteceu no passado? Zé Carlos, não tem um jeito simples de saber o que realmente aconteceu no passado. Né? A gente tem aulas de história na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, para quem for fazer uma formação em história. Aí você já vai conseguir ter uma visão melhor do que aconteceu no passado, que você vai ter acesso a documentos, a pesquisa, vai ler muitos mais livros, mas realmente é muito difícil você realmente saber o que aconteceu no passado, porque quem escreve a história é quem venceu. Agora, nesse período em que nós temos a internet, nós temos uma difusão maior das ideias, das versões. O mundo está bastante liquidificado, bastante líquido, bastante difícil de entender. Para uma mesma história tem várias versões e tem as bolhas também que se formam na internet. Mas o ideal é continuar lendo, estudando, procurando historiadores de qualidade para tentar entender o que aconteceu na história e o que está acontecendo atualmente. Afinal de contas, nesse início de século XXI, o mundo está bastante agitado, né? Nós passamos por um período de paz e tranquilidade aí, desde o final da Guerra Fria, pelo menos, né? Não dá para ter tranquilidade durante a Guerra Fria, mas não foi um período de uma guerra quente. Mas desde, 2014, quando a Rússia invadiu ali a Ucrânia, e nos períodos mais atuais, a gente tem passado por um período bem animado e a história está sendo escrita e nós estamos vendo ela ser escrita diante dos nossos olhos, certo? Marlene, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom dia. O Brasil já foi império, já foi república, passou por governos de todos os tipos e ideias. Para nós que trabalhamos duro, o que realmente mudou na vida do povo comum nesses séculos? Ou muita coisa continua igual, só mudando o nome do cargo ou da lei? Marlene, algumas coisas mudaram, tivemos atualizações, mas a vida da trabalhadora e do trabalhador brasileiro ainda é muito dura. Mas se formos comparar o período
do Império Português aqui no Brasil, ou mesmo até do Império Brasileiro, a partir de 1822, onde nós tínhamos o triste período da escravidão, a vida já foi bem pior. Antes das reformas, das atualizações trabalhistas e políticas que nós tivemos na década de 30 aqui no Brasil, as condições de trabalho eram muito ruins e precárias, não eram organizadas. Em 2016 nós tivemos algumas atualizações e reformas trabalhistas que acabaram precarizando um pouco a situação da trabalhadora e do trabalhador brasileiro. Mas acho que melhorou um pouco, né? Dá pra ver algumas atualizações, algumas melhoras, mas a luta precisa continuar. Lembrando para você, ouvinte aqui do Na Minha Opinião Podcast, a pergunta anterior foi a 06, essa é a 07 aqui do programa. Esse é o programa número 3 que eu estou gravando, então se você quiser dar alguma opinião também sobre os assuntos tratados aqui no podcast, você pode mandar perguntas e pode mandar também a sua opinião a respeito das perguntas mandadas aqui no podcast, que sempre que possível eu terei o maior prazer em repassar para os ouvintes aqui do nosso podcast a sua opinião. 08 Geraldo, da minha cidade, Ponta Grossa, Paraná, pergunta 08. Você já comparou Atenas antiga com a nossa região? Lá a democracia valia só para uma pequena parte da população. Hoje todo mundo tem direito ao voto, mas por que muita gente sente que não tem voz nem influência em nada? O que ainda falta para a democracia funcionar de verdade para todos? É complicado, né? Atenas tinha aproximadamente 2.500 km², Ponta Grossa, lá nos Campos Gerais, a nossa região, a princesa dos Campos Gerais, tem aproximadamente 2.050 km², eu acho. Naquele tempo, a democracia era exercida pelos demos, daí que deriva o nome democracia. E os demos eram divisões administrativas, como se fossem bairros de Atenas. Eu acredito que para melhorar a participação e a democracia no nosso país, seria interessante a implantação do voto distrital no Brasil, a divisão dele em vários distritos e que a gente mandasse representantes desses distritos para o governo central e assim todo mundo pudesse participar, ter a oportunidade de participar e sempre ter um representante daquela região, porque atualmente muitas vezes a gente elege uma pessoa da nossa região ou uma pessoa muito famosa, acaba elegendo pessoas que a gente não gostaria que fosse o nosso representante e ele acaba assumindo o cargo. E se aquele representante que a gente elegeu na nossa região, aquele deputado que a gente elegeu da nossa região para nos representar lá em Brasília, assumir um cargo em uma secretaria ou precisar se afastar por alguma maneira, a gente perde esse deputado e às vezes pode assumir o cargo um representante de um lugar totalmente diferente. E o voto distrital ele melhoraria isso, porque você, a partir do momento que sai o representante, assume imediatamente a segunda pessoa mais votada. Então a gente sempre teria alguém responsável por aquela região para quem a gente possa cobrar e pedir a melhoria dos serviços públicos da região e a manutenção das coisas públicas, da nossa rua, do nosso posto de saúde, daquilo que realmente interessa para a gente. Então seria uma forma de melhorar a democracia no Brasil. Pergunta 09. Antônio de Ribeirão Preto, São Paulo. Tem leis e sistemas que deram super certo em outros países, mas aqui no Brasil parecem não encaixar nunca. Será que é por causa da nossa história, do nosso jeito de ser, ou tem uma explicação mais prática para isso? As leis muitas vezes são executadas. Eu acredito que precisa melhorar a fiscalização, melhorar a punição para aqueles que não cumprem as multas e fazer cumprir. E novamente, eu acho que isso se conecta com a questão 08, certo? Porque muitas vezes a gente
sente que não participa da criação das legislações, então acaba ficando um pouco distante da gente. Eu acredito que, novamente, o sistema distrital, se a gente conseguisse participar mais da criação das leis, a gente poderia cumprir mais, e é preciso melhorar a punição e a punição efetiva de quem descumprir a legislação no nosso país. Questão 10. Sebastião de Joinville, Santa Catarina. Muitas tradições e costumes que a gente segue hoje vêm de muito tempo atrás. O que vale a pena guardar do passado e o que é melhor deixar para trás sem ficar preso a coisas que não servem para mais nada? Bom, quem disse uma coisa serve ou não é você, né? Cidadão que cumpre uma tradição, que faz um rito, que transmite isso para sua família. E dentro de um sistema democrático, as leis vão automaticamente se atualizando, né? Através do debate democrático, do diálogo, da discussão política dentro do Congresso, novas legislações vão sendo aplicadas e vai atualizando as antigas tradições do passado. Não dá para a gente ficar sempre preso no passado, e também tem que tomar muito cuidado com coisas novas que chegam de repente aí no futuro, mas que precisam ser introduzidas na sociedade aos poucos. É isso. 5 perguntas no programa de hoje. Pergunta 06. Pergunta 06. Pergunta 07. Pergunta 08. Pergunta 09. E pergunta 10. Se você quiser comentar algumas dessas perguntas ou mandar novas perguntas, você manda para o número 9146-4547, que está na tela, ou para o e-mail cbsilvan@hotmail.com, que é a maneira de você interagir. Também você pode colocar comentários na plataforma onde você estiver assistindo, na minha opinião, podcast. Vai para o YouTube e vai também para o Spotify. E não sei se ele vai para outros agregadores de podcast, mas eu publico no Spotify e no YouTube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, ouvinte de qualidade e bom gosto. Até o próximo, na minha opinião, podcast. Tchau!